Bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Bem-vindos ao programa Resumindo, um modo direto de tratar assuntos de interesse público. Destaques da edição: o Brasil precisa escapar de um vexame mundial. O ex-presidente da França é condenado à prisão. Será que a justiça de seu país não voltará atrás, anulando a decisão? A violência contra crianças em escolas parece não ter fim. Hoje ocorreu mais uma tragédia. Hospitais de Porto Alegre ganham reconhecimento nacional. Assuntos, entre outros, que vamos analisar com a participação no estúdio do advogado e escritor Eduardo Batalha Krause. Faltam 15 dias e o Brasil corre o risco de ter muitos problemas para sediar em Belém do Pará a Cúpula do Clima das Nações, cuja identificação se dá pela sigla COP30. Aí estão imagens dos preparativos em Belém do Pará. E com esse risco pode ficar esvaziada. A lista de problemas inclui crise de hospedagem, risco de votações travadas, atraso na entrega das metas climáticas pelos países e desinteresse de dirigentes de empresas em ir a Belém do Pará com o objetivo de discutir medidas contra o aquecimento global. Imaginem, crise da hospedagem, por quê? Porque os donos de hotéis e esses donos de apartamentos que alugam por temporada cresceram o olho e botaram um preço lá em cima, uma diária mais alta do que o Hotel Ritz de Paris. Entre os temas que deverão ser debatidos em Belém estão corte de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade e a justiça climática, além dos impactos sociais das mudanças climáticas. Acompanho isso há um bom tempo, desde a primeira, e é a mesma pauta que se repete há 30 anos, sem avanços. Até agora, menos de 50 países entregaram suas metas de cortes de emissões do efeito estufa. Só na quarta-feira, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou a nova meta climática do seu país. Os chineses se comprometeram em reduzir as emissões de gases de estufa entre 7% e 10% até 2025. É uma mera promessa, sabedores que somos de que o país que mais polui no mundo é a China. Pelas normas da ONU, para qualquer reunião da Conferência Climática, para que ela se realize, é necessária a presença de ao menos 1/3 dos países. Mas na COP30, a primeira no Brasil, a adesão tem sido lenta por causa dos altíssimos preços que já citei das diárias de hotéis e imóveis alugados. Muitos países já alegaram que não têm verba suficiente para ficar em Belém do Pará de 10 a 21 de novembro. Até o dia 24, nós estamos no dia 25, só 87 nações, menos da metade, confirmaram a presença e garantiram hospedagem para participar da reunião. O secretário executivo do Observatório do Clima, que é um dos organizadores do evento, afirma, abre aspas, o surreal é que, a essa altura, a gente não deveria discutir se terá quórum ou não para as decisões. Isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo. E tomara que os problemas sejam resolvidos e o Brasil não dê um vexame mundial.
Voltemos no tempo. Eu vou pedir à produção que apresente a manchete da Folha de São Paulo do dia 25 de setembro de 2005. PT vai pagar por Caixa 2, diz José Dirceu. E a notícia é esta: o ex-ministro José Dirceu afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que o PT cometeu um erro ao fazer uso de Caixa 2 e que o partido será punido pela justiça. Abre aspas, disse Dirceu, é um erro e o PT vai pagar por ele. Nós vamos ter que pedir desculpas ao país. Fecha aspas. O deputado, que divide seus dias entre a articulação política e a defesa no processo de cassação, reconhece sua parcela de culpa pela atual crise do PT, mas cobra outros dirigentes. Abre aspas. Parece que fui presidente do PT 7 anos sozinho. Para Dirceu, dezenas de prefeitos, governadores, ministros, deputados e senadores também têm responsabilidade pela estratégia política adotada pelo partido, inclusive o presidente da República. Mas ressalva que Lula não participava das decisões do PT, nem tinha conhecimento do Caixa 2 em sua campanha para presidente. O Lula, disse Dirceu, terá responsabilidade política porque era líder do PT, mas os graus são diferentes. Isentou o seu líder, Luiz Inácio Lula da Silva. E José Dirceu, depois de cumprir o período de afastamento, está voltando nas eleições de 2026. Vamos ver como será o seu desempenho. Quem disse isso? O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Quem disse isso? Platão. Platão, um dos principais nomes da Grécia Antiga, viveu entre 428 e 348 antes da Era Cristã. Entre os anos 428 e 348. Platão tinha afinidade com a política por vir de uma família de tradição no ramo. Era descendente de Solon, um dos legisladores e estadistas de maior destaque da política em Atenas. Seja bem-vindo, advogado e escritor Eduardo Batalha Krause, técnico científico do Estado do Rio Grande do Sul por 40 anos, conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, primeiro diretor jurídico de uma agência reguladora no país, entre muitas e muitas outras funções exercidas ao longo de sua carreira, que agora se dedica à advocacia. Ninguém ainda desmentiu o que Platão disse há 2.500 anos, que o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Seja bem-vindo, Krause. Meus cumprimentos a todos, meus cumprimentos a ti. Enfim, estamos aqui mais um dia para conversar um pouco sobre assuntos diversos e esse é um tema que me sacode muito. Eu tive um espaço de tempo muito longo no setor público, nunca tive problema político no setor público e quando me senti independente e não dependendo de absolutamente nada, eu me filiei a um partido político porque eu tenho um entendimento pessoal, não quero convencer ninguém, ou eu pratico e ocupo o meu espaço e defendo as minhas ideias, ou eu fico fora reclamando. Eu sei que integrar um partido político é uma coisa muito difícil para quem não tem aptidão de participar das urnas. Eu nunca fui candidato a nada, nem é minha função ser, mas eu acredito que estando dentro de um partido político eu posso participar, discutir, dar a minha opinião, fazer a minha parte. Se os outros não fazem bem, é um problema dos outros, eu faço a minha. Então eu acredito que o Platão está certo, tenho convicção que é melhor participar estando dentro com todas as dificuldades que a política apresenta do que ficar fora e não podendo contribuir. Você presidiu a Fundação Ulisses Guimarães no Rio Grande do Sul, que é um centro... Me vinculei
10 anos na fundação, como tesoureiro, como diretor, e 4 anos como presidente da fundação, já sem vínculo com o Estado, e, enfim, com o meu escritório de advocacia, porque eu acredito na formação política, que é o objetivo da fundação, que é a fundação do MDB. Eu sou filiado ao MDB, com todas as dificuldades e com todas as coisas boas que a história do MDB mostrou para o Brasil. Eu procuro não olhar para as dificuldades, eu prefiro levantar as coisas boas. O MDB, a Fundação Ulisses Guimarães do MDB, se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós temos uma regional em cada estado e até hoje praticamos e difundimos cursos à distância sem nos importarmos se a pessoa interessada de participar dos cursos da Fundação são filiados ao MDB ou se não são filiados. E os cursos da Fundação são registrados. E são todos os tipos de cursos para qualificar o cidadão, pouco importa se ele é um jovem, se ele é um adulto, ou se ele está lá adiante aposentado e quer aprender um pouco sobre política, sobre direito constitucional, sobre licitações, sobre tradução, enfim, os diversos temas que envolvem a natureza humana. Vamos ao exterior. Hoje, nesta quinta-feira, a Justiça da França condenou o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy a 5 anos de prisão por associação criminosa no caso de financiamento ilegal de sua campanha eleitoral em 2007 pelo governo da Líbia. Será que a Corte Suprema da França não vai absolvê-lo, encontrando algum erro formal? Não vai ser novidade, eu não estou aí para entrar no caso específico, mas todas as alegações é que grande parte do dinheiro da campanha dele, do apoio dele, vieram do Gaddafi, e o Gaddafi negociou com ele algumas vantajosidades, inclusive algumas relações específicas com eles. Eu não me surpreende, porque isso já aconteceu com o governo americano e já aconteceu recentemente aqui. Então, o que a Suprema Corte, o que a Corte francesa vai dizer, eu não sei. Não sei nem avaliar e nem sei o nível de comprovação. Casualmente eu vi hoje até uma entrevista dele e não me surpreendeu. Obviamente ele disse que era inocente e que o fato não aconteceu. Vamos esperar para ver, talvez, aqui se eu vou falar em tom de brincadeira, talvez a Corte francesa se espelhe em 2 decisões jurídicas da Corte americana e da Corte brasileira e acabe absolvendo ele. Porque o Trump foi absolvido, não importa por quê, tá? Ou não foi condenado, pouco importa, está aí presidindo a América, e o nosso presidente também foi absolvido, e também não importa por quê, está aí presidindo o Brasil. Sarkozy, que foi presidente da França entre 2007 e 2012, irá à prisão mesmo ainda podendo apelar da decisão, porque o tribunal pediu a execução provisória da pena, alegando fatos extremamente graves. Olha, fazer um pacto com o ditador Gaddafi, nem deveria haver, claro, o direito reserva a possibilidade de apelação, de um recurso, mas fazer um acordo com o Gaddafi é preciso estar um pouco desmiolado. Exatamente. Eu fiquei impressionado com esse tipo de relacionamento. Nada mais me surpreende. Qual era a contribuição que o Gaddafi podia dar para a França, que é um exponente da cultura da Europa e da cultura do mundo? Tá? O que ia agregar? O que ele sozinho, vencendo uma campanha, poderia oferecer de bom para os franceses? Porque tu te elege em homenagem ao teu povo, né? E eu não vejo nada dali. É uma pena. Vamos ainda, no plano nacional, avaliar uma determinação do ministro Flávio Dino. Ele determinou a instauração de um inquérito policial para que os fatos tratados no relatório da CPI da Covid, tenham apuração. Em 2021,
A comissão do Senado pediu o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e outras 65 pessoas. O ministro Dino determinou, na semana passada, a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar os fatos concluídos pela CPI da Covid. Foi encerrado em 2021. Nós estamos em 2025. A comissão no Senado aprovou o relatório em 26 de outubro daquele ano, de 2021, e após 6 meses de trabalho apontou uma série de condutas do ex-presidente, na condução da crise sanitária. No relatório, então, a CPI pediu um indiciamento de Bolsonaro, mas o assunto ficou praticamente amortecido. Você acredita que a razão dessa movimentação das peças no tabuleiro, a partir da iniciativa do ministro Flávio Dino, é em busca da verdade, ou há um cenário político forte por trás disso? Eu como advogado, eu tinha muita vontade de contestar e dizer que os magistrados do Supremo não tinham de forma nenhuma que se ater com esse tipo de tema. Primeiro, é um tema do passado, ele já aconteceu, o resultado disso não vai agregar nada, e isso não é um tema para o tamanho do ministro do Supremo, se é que a lei deu ao ministro do Supremo prerrogativas para as questões fundamentais do país. A questão da Covid, morreu muita gente, foi um erro. O governo naquela época talvez não tenha sabido agir com a prudência que deveria agir, mas isso aconteceu no mundo inteiro, e não é uma defesa, é um fato. O Covid veio no país como veio ao mundo de uma forma, de uma rapidez impressionante. Naquela época, até para mim foi um enfrentamento. Eu estava na direção da Câmara de Vereadores com uma equipe de médicos, e eu aprendi muito, e nós aprendemos muito em conjunto, com a vontade de ajudar as pessoas envolvidas com posto de saúde, com uma equipe da própria Câmara que, enfim, trabalhou coletivamente. Inclusive, naquela oportunidade, nós conseguimos na Câmara reduzir fundamentalmente o dinheiro da Câmara. O Pujol era o presidente da Câmara. Foi a primeira vez que a Câmara de Vereadores devolveu um recurso substancial para a Prefeitura de Porto Alegre dirigida ao Covid. Então, foram tantas coisas que o ministro Supremo parar o volume de processos que ele tem para tratar de um tema que nós sabemos que não vai a lugar nenhum, porque ele já aconteceu. Eu gostaria que, se ele fosse ministro, ele baixasse isso para outra instância e algum juiz cuidasse desse tema. Senão nós vamos ficar com delírio persecutório para o resto da vida. Eu me lembrei agora de uma frase do Buarque de Holanda, não o cantor, mas o Buarque de Holanda, que ele dizia que a experiência é um automóvel com os faróis virados para trás. O que adianta um ministro do Supremo se ater com o passado? Eu preferia que ele se ativesse ao presente e ao futuro. Já que estamos falando em Supremo, li hoje pela manhã o editorial do Diário do Comércio, que é editado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que afirma que a proposta de uma anistia ampla e irrestrita vem sendo discutida para além dos grupos mais radicais. O tema esbarra, porém, em limites constitucionais, já que a estrutura do sistema político brasileiro é protegida por cláusulas pétreas. Avançar nesse sentido implicaria questionamentos jurídicos e poderia enfrentar barreiras no Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, após as condenações dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o debate sobre anistia também tem sido usado como forma de sustentar a narrativa de que o país estaria submetido a uma suposta, entre aspas, ditadura da toga. O movimento também pode ser interpretado como uma estratégia de negociação em que se apresenta uma proposta ampla para tentar obter concessões parciais. Os defensores da medida alegam que a anistia seria um caminho para a pacificação do país. Essa ideia, no entanto, contrasta com os eventos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestações resultaram em atos de violência em Brasília.
como não houve a adesão das Forças Armadas e o processo legal seguiu o seu curso, inclusive com reconhecimento internacional, o debate atual busca associar a pacificação a um perdão considerado por muitos como desproporcional. Esse é o trecho inicial do editorial publicado pelo jornal Diário do Comércio Belo Horizonte. Sua avaliação sobre esse quadro que, afinal, chama a atenção de todo o país. Se fala muito em direito, e acho até que quem eventualmente assistiu alguma coisa do julgamento final aí do Supremo, em dosimetria da pena. E a dosimetria da pena é simplesmente a gente combinar, na hora de dar o castigo de uma pessoa, que o castigo seja proporcional ao fato que aconteceu. Eu não vou entrar no mérito, porque nós temos N visões aí, se houve uma tentativa de golpe ou se não houve, e que tamanho foi a tentativa de golpe, e aí nós entraríamos noutra discussão. Mas se eu perguntar para qualquer brasileiro e para mim, enquanto cidadão, o que tu preferes, que esses caras fiquem na cadeia, ou se eles paguem por 2 anos com o dinheiro deles, o estrago que eles fizeram? Porque o que está acontecendo hoje num país quebrado como o nosso, nós estamos pagando esses caras na prisão e estamos pagando a recuperação de Brasília com o dinheiro nosso, que não tem nada a ver com isso. Então eu enxergaria primeiro por um outro fato, tá? Quem deu causa, independente de ter ou não ter havido afronta ao Estado de Direito, e é uma grande discussão que nós não vamos a lugar nenhum, porque uma parte enxerga uma coisa e outra enxerga a outra, tá? Quem deu causa aquele estrago, que pague aquele estrago e recupere. Não é na cadeia que vai ser resolvido. E a dosimetria da pena, eu acho que não precisa ser muito especialista no assunto para ver que, não tanto como disseram, hoje parece que tem 140 ou 150 pessoas presas, daquelas não sei quantas mil que foram presas naquela época, mas presa em cadeia mesmo tem 145. Era muito mais fácil que eles estivessem produzindo alguma coisa do que pagar uma pena maior que um assassinato. Isso é uma questão que tem que ser avaliada. Bom, isso vai para o mundo jurídico? Vai. Isso tem que ser examinado legalmente? Vai. Tá? O problema está posto. E talvez tanta gente discutindo, de um lado anistia, de outro lado não, de um lado sim, do lado não, daqui a pouco vai surgir um terço que no meio do caminho encontre uma solução que medie esse problema, que eu acho que o Brasil não anda há 2 anos e só se discute esse tema. Eu acho que o Brasil tem problemas maiores. Um deles é a própria COP, não? A COP está, segundo todas as informações, tenho lido diariamente os jornais, os sites de Belém do Pará, além da presença já de repórteres acompanhando na belíssima capital do Pará o andamento de obras. Houve erros fundamentais. O primeiro contato tinha que ter sido feito com a rede hoteleira, compromissando-os a manter uma tabela e não elevar. Aliás, eu vou repetir, eu já disse 2 ou 3 vezes aqui, quando houve a Copa do Mundo em Porto Alegre, jogos da Copa do Mundo, também uma minoria dos hoteleiros resolveram quintuplicar o valor das diárias. E isso correu o mundo. Isso fez com que muitos deixassem de vir a Porto Alegre. Lembras? Tu sabe que eu vou dizer assim, a Prefeitura de Porto Alegre está ainda realizando obras da Copa do Mundo. Terminou há pouco a Vila Tronco. É um exemplo mais conhecido aqui, que é fundamental para o tráfego de Porto Alegre. Agora, a COP é uma coisa impressionante. As pessoas que estão nos assistindo aqui não têm dimensão, talvez não tenham dimensão, da importância da COP. A COP se transformou num ato político. Isto era só uma questão de gestão. Absoluta falta de gestão do poder público, do governo federal, tá matando a COP. Nós não vamos ter a metade dos representantes, tá? Certamente vamos ter um espaço de mídia fantástica, mas o que é de fundamental, e eu lembro aqui a foto que tu colocaste esses dias dos oceanos tapados de plástico,
né? A questão fundamental que nós temos para o mundo, que são as questões climáticas, os temas que envolvem a natureza humana, que nós precisamos resguardar, nós não vamos conseguir porque o Brasil não teve habilidade, não teve talento e não teve responsabilidade de transformar a COP num evento internacional. Vamos a uma notícia boa que precisa ser festejada. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi reconhecido como o melhor hospital público da América Latina em um ranking publicado a 25 de setembro, hoje, destacando-se na segurança, na gestão e na pesquisa. Esta conquista, que reflete a excelência do hospital e a dedicação dos seus profissionais, reafirma o seu protagonismo na saúde de alta complexidade e o compromisso com a inovação, o ensino e a investigação. Ensino porque é um hospital-escola, está vinculado à nossa maravilhosa Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que teve em Sarmento Leite, um dos seus criadores, e tantos outros nomes extraordinários de grandeza mundial na medicina. Coisa boa. E esse Hospital de Clínicas teve a pedra fundamental lançada em 1943. Estive lendo a sua história e o primeiro atendimento se deu através do seu setor ambulatorial em 1972. Portanto, um longo período entre a pedra fundamental e o início das operações. Não na plenitude, mas é um edifício majestoso, teve um anexo construído, e essa foi uma iniciativa do reconhecimento no governo Dilma, e hoje recebe, para surpresa de muitos, porque compete com, por exemplo, o Hospital de Clínicas de São Paulo, que era considerado o maior, o melhor, e agora o nosso Hospital de Clínicas recebe esse conhecimento, Krause. A gente tem visto as notícias ruins vêm mais ligeiro, né? Esse até o do Hospital de Clínicas até me surpreendeu. A gente tem visto tanta coisa preocupante na área da saúde e, de outro lado, a gente enxerga Porto Alegre com todas as dificuldades. Seguidamente a gente vê o prefeito Melo dizendo que Porto Alegre acabou sendo o caminho da ambulancioterapia. Sim. Todo mundo traz para cá os pacientes. Mas Porto Alegre está muito bem. A Santa Casa é um exemplo, o Hospital de Clínicas é um exemplo. O Conceição, não obstante as dificuldades, as inúmeras mudanças, é um complexo hospitalar fantástico. Então, eu acho que é um ganho para Porto Alegre e é uma imagem que tem que ser difundida. Quando a gente fala no Hospital de Clínicas, pouco se sabe do Hospital de Clínicas. É incrível, se pegar as notícias, a gente está acostumado com rede social, se a gente pegar as notícias dos últimos lá, saiu tempos, muito pouca coisa a gente sabe de um hospital que é modelo para o Brasil, como tu acabaste de noticiar. Isso aí é muito importante para o grupo funcional que está lá. São professores, são alunos egressos da faculdade que fazem a sua residência lá e, enfim, estão contribuindo com a saúde das pessoas. E os maiores propagandistas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre são os seus pacientes. É verdade. Eles dizem que o atendimento é excelente. A empatia, a atenção, o carinho, a solidariedade. Bom, se transformou também num hospital de transplantes do coração por excelência, por sua excelência. Então, parabéns. Criticam tanto o serviço público, reconhecimento. É um hospital público, mantido com verbas do Ministério da Educação e também do Ministério da Saúde, recebeu um reconhecimento e isso é motivo para festejarmos. Assim como também um outro hospital, este privado, recebeu recentemente o título de melhor hospital da América Latina do World Best Hospitals 2025, da revista Newsweek, um dos mais reconhecidos selos de qualidade do país e da América Latina, pela Joint
Commission International, selo de qualidade, certificação. Hospital Moinhos de Vento, antigo hospital alemão. É impressionante. Tive um caso recente no Moinhos de Vento, peguei dengue, que é uma coisa que teve uma época que teve um surto aqui, passei 8 dias no Moinhos de Vento e fui atendido como todas as pessoas que vão ao Moinhos de Vento são atendidas muito bem, com um pessoal zeloso, cuidadoso, com um grupo de enfermeiras maravilhoso. Eu só tenho referências boas do Hospital Moinhos de Vento. E da administração de um médico fantástico que nós conhecemos, que é o Nazi. Luiz Antônio Nazi, um modelo de competência, de pesquisa, de dedicação com todos os pacientes. É verdade. Ele é um modelo, para um modelo da medicina. Carinho, a atenção e a dedicação. Bom, vamos a um outro assunto chocante. Houve um atentado hoje no município de Sobral, interior do estado do Ceará, e diz a notícia, câmeras de segurança registraram um momento em que 2 suspeitos do ataque a tiros à Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, estacionaram uma moto numa rua perpendicular e seguiram em direção à escola. E esse atentado deixou 2 adolescentes mortos e outros 3 feridos. No vídeo, os suspeitos aparecem estacionando o veículo e tal, outras imagens, 2 homens armados aparecem correndo por uma rua em direção à escola. E eu também fui em busca de uma... Aqui esses fatos ocorrem, tragicamente ocorrem, mas os Estados Unidos é uma espécie de núcleo central, é a matriz. Os Estados Unidos, diz a notícia... Está virando rotina. Já virou rotina, já virou. É o único país industrializado onde são frequentes os ataques com armas de fogo em escolas, e aí tem um longo... Aqui vai narrando o caso, Las Vegas, Nashville, no Texas, em Oxford, Michigan, Santa Clarita, na Califórnia, Santa Fe, no Texas, Parkland, na Flórida, Benton, Kentucky, Roseburg, no estado de Oregon, Oakland, na Califórnia, Newtown, Connecticut. São fatos que vão... E a Universidade Tecnológica da Virgínia, um estudante coreano matou, isso em 2007, matou 32 pessoas com 2 pistolas semiautomáticas. Isso e segue aqui, eu estou rodando o computador e segue. Columbine, Austin, a sociedade está doente. Né? É uma sociedade doente, impressionante, porque Sobral é um município com muita indústria, com muita atividade econômica. Dizem que é um dos municípios que tem um índice bom de educação nas escolas, tá? E acontecer isso que aconteceu da maneira que aconteceu, e ninguém consegue entender ainda por que aleatoriamente 2 caras pegam arma e saem dando tiro por aí, e tem uma criança ainda em estado grave. Se os autores foram menores, pode ter certeza, fica 2 meses na cadeia e soltam. E estão disponíveis para outros. Se esses crimes são por iniciativa própria, se são contratados, chamados pistoleiros de aluguel, isso é muito comum no Nordeste, infelizmente, mas é uma circunstância... E eu volto à gravidade do problema, porque, no fundo, os Estados Unidos servem como uma espécie de modelo de comportamento no mundo. Os jovens, lá é comum e tal, não acontece nada. Não, lá acontece. Lá acontece e não tem esse negócio de bonzinho da maioridade e tal, porque ele não tinha, não. Aí cometeu um crime com 17 anos, aí vai ser jogado numa prisão, ele vai sair bandido. Essa é uma defesa feita por uma linha chamada linha boazinha, mas
que o Estado forneça condições de recuperação. Acredita-se que todos sejam recuperáveis, a menos que um teste de sanidade mental mostre o contrário. Aí existe um outro tipo de punição. Mas ainda acredito, Krause, que na origem deste gravíssimo problema de atentados com armas pesadas ou não pesadas, elas decorrem porque é um fato que não tem muito tempo. Começou a surgir com mais frequência a partir da disponibilidade em qualquer telefone que uma criança de 2, 3 anos já recebe, infelizmente, em que eles veem aqueles filmezinhos de ganhar é matar. Só ganha o jogo, se mata. E a morte vira um fato vulgar, comum, ficção e tal. E quando eles chegam à adolescência ou à fase adulta, por uma distorção que os psicólogos, psicanalistas explicam muito bem, eles não sabem mais diferenciar a ficção da realidade. E aí aumenta este número que enluta famílias, pois os seus filhos vão para a escola com objetivo de formação, de estudo, acreditando que é a segurança, pois esses malucos, débeis mentais, criminosos, e aí surgem as teses, olha, cadeira elétrica, em alguns casos não há como salvar, né? Estados Unidos. É impressionante, tu estava colocando isso, eu estava pensando, o governo, eu vou dizer governo, município, estado, união, restringem tanta coisa e fiscalizam tanta coisa, e esse é um tema, com um telefone, e se tu subir numa vila e conversar com 3 pessoas, tu compra uma arma. E se tu precisar arrumar munição, não necessariamente uma vila, num bairro tal, num lugar tal, tu compra uma arma, tu compra munição, e essas coisas acabam acontecendo pelo estímulo das redes. Não é uma questão da fiscalização que estão fazendo aí, é uma questão de educação. E os jovens e as crianças acabam sendo estimuladas por esse tipo de questão, e hoje dá um tiro e apertar um dedo. E depois que tu apertou um dedo, as coisas acontecem. Lá sei eu, de repente esses guris que fizeram isso estavam treinando alguma coisa, ou estavam mirando, ou estavam brincando, e daí aconteceu. E isso, eu recebo esse episódio de Sobral como um aviso, né? Vão acontecer outros. Aí, lamentável, tragicamente, ocorreram fatos semelhantes no Rio Grande do Sul. Agora a polícia, vão formar uma polícia nas escolas. Aí faz um esforço, a polícia frequenta 2, 3, 4 meses a escola, no 5º mês já não está faltando policial aqui, deslocamento para lá, e abranda esse sistema de segurança que é necessário. Mas, lamentavelmente, não resolve. Isso se resolve com a aplicação dos pais no sentido de verdadeiramente educarem seus filhos a partir da explanação sobre valores, sobre a vida. Isso aí é a tarefa fundamental que vai muito além do governo. O governo já tem dificuldades em cumprir a sua parte, mas a parte inicial, a parte primária, é em casa. Eu não quero ser conservador e nem voltar para trás, mas a presença de uma criança no hoje e o despertar dela do amanhã parte de uma base familiar, de um pai e de uma mãe que ouvem. Se os pais passarem o dia inteiro hoje no telefone celular, falando com as redes sociais e não ouvem a criança, ela vai ser ouvida em algum lugar, ela vai aprender em algum lugar. Quer dizer, um mínimo de base familiar, um mínimo... não estou dizendo que nós temos que ter nossos filhos todos serem soldadinhos, caminhando sempre na mesma linha, mas se nós não construirmos uma base familiar coletiva, a criança, e eu não sou especialista no assunto, ela acaba degringolando, ela acaba indo para o lugar onde para ela é mais fácil e mais agradável. E vai chegar um ponto que eu não vou saber diferenciar o que é um crime daquilo que não é um crime.
Eu não tive uma base para conversar, eu não tive um par de ouvidos para me ouvir. Quando surgiram os canais fechados, acho que há 10, 12 anos, havia um canal considerado um canal para crianças, em que só projetavam filmetes de 15ª categoria, produzidos no exterior, em que o objetivo dos personagens desenhados era a morte. Precisava matar. Enquanto não matava, não terminava o jogo e tal. E as crianças, né, chegam em casa, muitos pais, muitas mães optam pela famosa babá eletrônica, ligam, deixam a criança de frente à televisão, nem estão vendo o que assistem, o que não assistem, e as crianças ficam... Eu vi cenas de crianças viciadas naquele canal, quando não assistiam, e a mãe dizia, não, está na hora de dormir, ou quero assistir outra coisa, as crianças entravam em desespero, parecia que elas iam morrer. Então, felizmente, esse canal, eu não sei se houve alguma providência da Anatel, mas ele desapareceu, ele não tem mais disponibilidade. Acho que, nem pesquisei, mas acho que nem saiu do programa, do menu, porque era uma forma de doutrinar as crianças no sentido da prática do crime, infelizmente. Leitura, cultura, conversar, ouvir, como se ouvia e como se conversava na mesa do bar. A propósito, tens um livro sobre a mesa e eu gostaria que tu falasse sobre ele, porque antes do programa eu dei uma olhada e gostei muito. Nos fale sobre o Ótimo Timóteo. Eu vou falar no Ótimo Timóteo. A gente está falando em coisas desagradáveis e eu vou falar num tema agradável, especialmente agradável para mim, porque esse livro vai ser lançado no outro sábado, lá no bairro Floresta, no 4º Distrito, no Vila Flores, às 3 horas da tarde. E é um livro para crianças, mas para crianças me chamou a atenção. Em especial eu vou falar no autor, o autor é meu filho, Eduardo Krause, que é um romancista, que já tem 2 romances lançados aí em diversas edições, inclusive um dos romances já está foi adquirido pela Globo para fazer um filme, e ele enveredou agora por essa área, e eu achei muito instigante a gente divulgar a literatura para o jovem, para a criança, e esse livro tem um caráter muito especial. Eu não vou contar a história do livro, espero que vocês tenham curiosidade de adquirir para os filhos de vocês. É a história do Ótimo, que é um cachorro que o Eduardo tem, que ele pegou numa ONG, e o cachorro estava muito ruim naquela época, ele olhou para o cachorro e chamou o cachorro de Ótimo. Então ele conta a história do cachorro e de uma criança, que é uma história divertida, mas para que não ficasse numa mesmice, ele, a cada folha do livro, como todo livro infantil, são poucas linhas, a cada folha do livro, em cada parte da história, ele coloca um nome difícil para uma criança. Lá pelas tantas, aqui na página tal, tem a palavra transeuntes, na outra página tem despauperio, na outra tem galhardo e assim por diante. E o livro chega no fim, e no final do livro ele colocou um glossário para a criança ter curiosidade e descobrir o que quer dizer aquela palavra. Então ele está, de uma forma, apresentando um livro leve, agradável para uma criança ler, otimista, com um bom final, como é todo livro infantil, mas do mesma forma instrutivo. É um livro que a criança vai ter curiosidade de descobrir que palavra é aquela que ela não conhece. E esse livro, até sábado que vem, quem adquirir esse livro pela editora Pio, editorapio.com.br, 10% desse livro vai ser aplicado na ONG essa que, enfim, faz trabalho com a causa animal. Então, ele achou 2 formas interessantes: divulgar um livro infantil, apresentar palavras para as crianças terem curiosidade e estimular a causa animal. Então, quem tiver curiosidade, editorapio.com.br,
E o livro vai ser lançado no dia 4 de outubro, às 15 horas, no Vila Flores, lá no 4º Distrito, na Rua São Carlos, lá, onde todos serão bem-vindos. E o que eu posso falar é que o autor é muito bom. E eu já li os 2 livros do Eduardo Filho, que é o Pasta Senza Vino, Sem Vino, Pasta Sem Vino. Senza Vino. Senza Vino. E o outro é o Brava Serena. Tanto Eduardo, pai, Eduardo Filho, um estilo muito claro, muito fluente, muito agradável de leitura. O Eduardo Filho herdou isso do pai, uma linguagem muito agradável de ser lida. Parabéns. Obrigado. E o teu próximo livro? Pois é, tá no prelo, tá pronto. Estamos conversando alguns detalhes, o livro está pronto, mas eu prefiro te falar mais adiante aí, porque depende de uma conversa aí com a própria administração de Porto Alegre, mas é o livro que conta a história do Guilherme Vilela aos olhos de um cronista. Eu não sou um historiador, eu sou um cronista. E procuro contar, enfim, a história do Vilela que eu conheci e com o qual eu convivi por 40 anos. Mas mais alguns dias aí eu vou divulgar isso aí, porque ele foi uma pessoa marcante na história da administração de Porto Alegre. O depoimento que eu posso dar da convivência com Vilela, no início da década de 70, ele integrava o corpo de economistas do BRDE, Isto. Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, juntamente com outras figuras que foram requisitadas pela assessoria técnica do governo Euclides Triquez e Edemar Fetter, ao Palácio Piratini. E como repórter, como editor, eu buscava, claro, informações e encontrei em Guilherme Socias Vilela uma fonte preciosa, porque ele era um dos pouquíssimos economistas que falavam sem utilização do economês, dos termos técnicos. Muito comum, esses jargões são comuns em algumas categorias e se tornam a linguagem comum porque eles conhecem o assunto e os leigos não conhecem. E a função do jornalista é traduzir. Então, o que os economistas declaravam em entrevistas precisava ainda de uma tradução. Muitas vezes eu recorria a outros economistas. O que quer dizer isso? O que quer dizer aquela comparação? Então, eu recebi explicação para poder redigir a matéria. Mas com Guilherme Vilela não havia essa necessidade, porque ele entendia a função do repórter, do jornalista com quem ele estava conversando e a utilização desse conteúdo por leitores, ouvintes, telespectadores e leitores de jornais, leitores de sites. Então, esse foi um dos grandes méritos marcantes, porque os outros economistas começaram a observar que as matérias, as declarações de Guilherme Vilela saíam com mais frequência. Por quê? Porque não precisavam de tradução. Então, este é um dos méritos de uma figura, uma pessoa, se tivesse uma relação de amizade. Mas um exemplo para a política. A gente consegue falar tanto dos maus políticos e esquece dos bons políticos. O Vilela era um cara que transitava até o fim da vida com a direita, com a esquerda. Não tem político, não importa que partido, que não tivesse uma referência respeitosa do Vilela. Podia não concordar com ele, que é outra coisa, mas tinham sempre respeito pela figura, pelo caráter, pela figura humana, e uma pessoa que sempre sentava para conversar, o que é muito difícil. Conversar e ouvir hoje é difícil. E poucos políticos e poucos economistas têm essa, vamos chamar, compreensão de exercitar a simplicidade. Eu vou citar mais um exemplo. Poderia citar inúmeros outros. Citei
Edemar Fetter, de Pelotas, vice-governador do estado no início da década de 70, eu vou citar um outro com quem tu convivesse, João Antônio Dipp. É verdade. Pela capacidade de transitar da extrema esquerda à extrema direita. Ele tinha uma posição conservadora, mas ele era ouvido e respeitado. Jamais assisti incontáveis número incontável de sessões na Câmara Municipal de Porto Alegre, nunca bateu boca. Havia debate, ele defendia severamente as suas posições, mas bate-boca, uma linguagem chula, jamais. E por isso ele era respeitado. Um homem que andava com dificuldade, andava sempre com 2 muletas, que teve um problema na vida dele, e conhecia o mapa de Porto Alegre de cabeça. Ele conhecia cada rua, cada vila, cada construção de Porto Alegre, acompanhava tudo. E foi prefeito que sucedeu Guilherme Socias Vilela na prefeitura. É verdade. A partir do momento em que o governador Jair Soares venceu as eleições e o nomeou. Exatamente. Ainda era o período das nomeações para as prefeituras de capitais, até que em 85 veio a eleição pelo voto direto, em que a escolha recaiu sobre Alceu Colares. Esse é um pouco da história de Porto Alegre. Eu vou fazer mais uma referência, citasse a Vila Tronco, que era uma área tomada por casas, casebres, e a concretização daquela obra, praticamente 10 anos depois de anunciada, né? Exatamente. Estava no plano das obras da Copa 2014, a obra está concluída e está muito boa. Quem sai da Zona Sul num fim de semana e não quiser vir pela orla que está fechada e entra pela Tronco, iluminada, com semáforos funcionando, as pistas estão maravilhosas, custou muito ficar pronta, mas ajuda muito ao trânsito de Porto Alegre. Uma referência a mais, o seu filho Eduardo, ele continua vinculado à editora? Ele é vinculado à editora Dublinense. Dublinense. E tem atividades sobre literatura, palestras sobre literatura, sobre o ramo literário, e é um bom conselheiro literário para mim. Tem me indicado bons livros, e como eu sou uma pessoa que gosta de, eu não digo perder tempo, que gosta de ganhar tempo com a literatura, tem me oferecido excelentes sugestões que oportunamente, quem sabe, a gente vai comentar. Anualmente, pelo menos uma vez por ano, encontro o Eduardo Filho na banca da Dublinense, nossa querida Feira do Livro. É verdade. Lá está, ele não é diretor para ficar no gabinete, está lá atendendo, sobretudo explicando, porque as pessoas, quando veem a receptividade de quem está do outro lado da banca, faz uma pergunta, ele conhece profundamente literatura, explica o que o livro contém, incentiva a leitura. Então, terei a oportunidade de reencontrar o Eduardo. Toda vez que eu elogio durante o encontro, eu li isso, li aquilo, você escreveu aquilo no site e tal. Eu acho que eu sou razoável. Bom mesmo é meu pai. Tá bom. O reconhecimento do filho em relação, afinal, tu inspiraste. Ele é hoje um escritor porque se espelhou. Mas ele tinha uma veia boa. Ele sempre teve uma veia boa para a criação. Então, eu acho que estava natural nele. Talvez eu ajudei por saber ouvir. Tu nunca contradiz um filho, vai cercando e deixa que ele vá no caminho dele. Então teremos em breve mais uma Feira do Livro, que surgiu com 16 bancas, uma ideia trazida pelo diretor de redação do Diário de Notícias, o inesquecível Saim Marques, que depois foi vereador. A nossa querida Feira do Livro que se expandiu, que se espalhou por toda a Praça da Alfândega e hoje, para orgulho de todos os gaúchos, é a maior Feira do Livro a céu aberto da América Latina. Carlos, estamos chegando ao final do programa. Seu encerramento, seu resumo. Vou fazer um pequeno resumo, um tema que a gente ia conversar, mas vai ficar para outra oportunidade, mas eu acho que quem está nos vendo aí observe.
em curto espaço de tempo, esse documento que foi firmado, agora essa assinatura entre a agência reguladora e o DEMAI, que vai ser um tema de outras conversas, mas que eu acho que vai acabar oferecendo para o usuário, que é o beneficiário da prestação do serviço, uma qualidade a mais. Esse é um primeiro tema, e saneamento e água são fundamentais para nós todos, que se inserem na questão até que nós falamos há pouco da COP. Sobre assunto sobre o qual falaremos em outros encontros aqui no Resumindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo. Obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço a todos os que nos acompanharam e convite para um novo encontro amanhã. Até lá.